Olá, meus caros. Vem chegando aí a época do 13º e eu estou aqui me perguntando se você tem dúvidas de como é que funciona o 13º. Mas mais do que me perguntar, eu, na verdade, estou aqui querendo conversar com você sobre o 13º. Eu sou Vicente Sevilha, sou da Sevilha Contabilidade. Eu faço 13º, calculo 13º já há mais de 30 anos e tenho alguma experiência no assunto, então eu queria bater um papo contigo sobre essa questão do 13º salário, né? Isso envolve uma série de aspectos, mas não adianta a gente também tornar isso um bicho de sete cabeças, porque não é. Ele é, para quem domina a área, razoavelmente simples, né? Vamos ver se eu consigo aqui resumir para você os principais aspectos envolvidos no cálculo do 13º, né? Começando pela data em que a gente tem que pagar, né? O 13º, ele, na verdade, na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, ele tem o nome de gratificação de Natal, né? Não tem lá o nome 13º, ele tem esse nome de gratificação de Natal, né? E ele tem um período em que você deve pagar, né? As datas para o pagamento do 13º, então, são divididas em duas parcelas. A primeira parcela tem que estar paga até o dia 30 de novembro, portanto, daqui a pouco, né? E a segunda parcela tem que estar paga até o dia 20 de dezembro. Quando eu digo que ela tem que estar paga a primeira parcela até o dia 30 de novembro, isso representa dizer que qualquer momento antes pode. Tem empresas, por exemplo, que pagam a primeira parcela do 13º junto com as férias. Aliás, tem até convenções coletivas, né? Acordos de trabalho, que prevêem que a primeira parcela seja paga junto com as férias. Tem outras empresas que pagam a primeira parcela no mês do aniversário do trabalhador e tem empresas que pagam só em 30 de novembro. Não faz diferença, a qualquer momento até 30 de novembro, a não ser que o acordo coletivo preveja uma data antes, como eu falei, né? Pagar a primeira parcela junto com as férias ou coisa que valha, né? Então você paga a qualquer momento até o dia 30 de novembro. Tem casos excepcionais mesmo, em que tem uma terceira parcela, que é um complemento do 13º, que é pago no começo de janeiro do ano seguinte, para os casos em que o rendimento trabalhador é variável e o salário de dezembro ainda não foi calculado, né? Porque eu vou pagar dia 20 de dezembro aqui, o 13º, né? E se o salário de dezembro é variável, no dia 20 eu não sei qual foi o salário de dezembro, então eu pago aqui uma estimativa e se tiver complemento, pago depois lá no começo de janeiro. Mas, em geral, são duas parcelas, 30 de novembro, 20 de dezembro. Né? Aí vem a questão do valor. Né? O valor do 13º salário, ele corresponde a um salário do trabalhador para aquele trabalhador que trabalhou o ano inteiro. Então, eu pago metade de um salário em 30 de novembro, metade do salário no dia 20 de dezembro. Né? Mas isso é para o trabalhador que trabalhou o ano inteiro na minha empresa. Se o trabalhador for contratado ao longo do ano, digamos, ele foi contratado em abril ou maio, né, por exemplo, eu pago proporcionalmente. Então, eu vou pagar um dozeavos do salário dele para cada mês trabalhado e eu considero, nos casos de fração, no caso de um mês que ele não começou exatamente no dia 1º, se ele trabalhou 15 dias ou mais, eu já considero como um mês inteiro. Né? Então, eu pago uma fração inteira ali. Então, eu faço um cálculo proporcional para aquele trabalhador que foi admitido depois do mês de janeiro ao longo do ano. Né? Esse pagamento do 13º salário, ele é um pagamento que é feito para o trabalhador e que sofre a incidência de encargos trabalhistas. Então, por exemplo, do trabalhador, há um cálculo para reter imposto de renda na fonte, então tem um cálculo especial. Ele não é, o 13º salário, ele não é somado ao salário do mês para fazer o cálculo do imposto de renda, ele é separado, então eu calculo o imposto de renda do mês e o imposto de renda do 13º separadamente, né? Mas além do imposto de renda, também há incidência de INSS para o trabalhador e para a empresa, a não ser para as empresas que são optantes do simples ou que estão naquele modelo de tributação sobre a receita bruta, né? Então a empresa também paga INSS sobre o 13º. Esses cálculos todos são feitos por nós aqui na Sevilha Contabilidade, para você que é nosso cliente, já no momento do fechamento da folha. Né? Tem aspectos importantes que precisam ser considerados na questão do 13º salário, né? Como, por exemplo, como eu acabei de dizer, a questão do rendimento variável. Né? O trabalhador que tem, por exemplo, um salário fixo mais comissões, ele não recebe todo mês o salário igualzinho. E aí a gente faz a conta da média. Né? O que a gente faz aqui é acompanha as médias para fazer o pagamento do 13º salário. Entra também no cálculo das médias, além dos rendimentos variáveis, como, por exemplo, as comissões que eu acabei de falar, né? Entram também rendimentos variáveis como horas extras, por exemplo. Então, se o trabalhador, ao longo do ano,
foi recebendo horas extras que não foram para o banco de horas, num outro momento a gente fala sobre banco de horas, mas se o trabalhador foi recebendo horas extras ao longo do ano, eu também considero a média dessas horas extras na hora de pagar o 13º salário. E da mesma maneira, todas aquelas remunerações que se incorporam à remuneração, né, eu vou somando e vou fazendo a média depois na hora de calcular o 13º salário. Essa média, em geral, ela é anual, né, como padrão, ela é anual, embora existam acordos coletivos que determinem o cálculo da média, às vezes semestral, então dos últimos 6 meses, não dos últimos 12, ou às vezes até trimestral, dos últimos 3 meses e não dos 12. Então eu sigo ou anual ou o que tiver determinado no acordo coletivo de trabalho, né? Eu vou ver qual das regras eu devo seguir. A gente, claro, aqui na Sevilha faz isso para você, você que tem a folha conosco, a gente cuida de fazer essa análise para você também, né? Uma pergunta muito comum é se o sócio que recebe Prolabore tem 13º ou não. Isso depende de empresa para empresa. No caso do trabalhador seletista, né, que está registrado, todos têm 13º. Mas no caso do sócio, que é um estatutário, né, que recebe um Prolabore, a empresa pode determinar se vai ou não efetuar o pagamento do 13º. Efetuando, as regras de tributação são iguais. Tem imposto de renda na fonte e tem também contribuição previdenciária numa eventual remuneração de 13º para os sócios, né? Alguns aspectos ainda importantes em relação ao 13º, no caso de eu demitir um trabalhador antes de 30 de novembro, né? Se eu tenho um processo de demissão sem justa causa, estou dispensando um trabalhador, eu pago na rescisão a proporção correspondente do 13º. Então, eu faço lá a minha matemática e pago na rescisão. A gente também, você não precisa se preocupar, você que é cliente aqui da Sevilha Contabilidade, a gente também faz esse cálculo quando vamos fazer o cálculo da rescisão lá do teu funcionário, né? Mas só para você saber, então, o 13º ele também é recebido para o trabalhador que se desliga. Por exemplo, em agosto eu dispensei um trabalhador, lá em agosto eu faço o pagamento da proporção do 13º para ele, né? Essa sistemática toda, então, de 13º é uma sistemática que está sob os cuidados aqui na Sevilha Contabilidade da nossa área de folha de pagamento. É a nossa equipe de folha de pagamento que cuida disso aí para a tua empresa, né? E a nossa equipe está à sua disposição, se você tiver qualquer dúvida para falar conosco. Vou te recomendar, você pode usar o e-mail contato@sevilha.com.br, é um e-mail centralizador, que vão te encaminhar para a área de folha, né? Ou você pode até, se preferir, usar o nosso WhatsApp, que é também o WhatsApp central, é o 11 96641 0924. Então você pode usar um desses dois canais para falar conosco sobre o 13º e sobre qualquer outro assunto que você queira falar, né? Em relação à questão do 13º, então, quero relembrar, prazo, primeira parcela 30 de novembro, segunda parcela 20 de dezembro. Eu espero que essa conversa tenha te ajudado a entender assim um pouco mais de 13º. Não é um curso, né, sobre 13º, é um bate-papo aqui, mas eu espero que tenha elaborado aí na sua cabeça um pouco mais de clareza, até para você conversar com seus profissionais, seus trabalhadores aí também, para você poder ter uma previsão de gastos para esse momento. Então, está dito. 13º, está chegando a hora. A gente aqui na Sevilha já está mobilizado para cuidar disso. Um grande abraço, obrigado pela sua paciência. Nós nos vemos em breve. Até já.